Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto bíblico, um texto das Sagradas Escrituras. E eu me chamo Ronildo Pereira, sou pastor na Assembleia de Deus Missão, Ministério de João Pinheiro. E a nossa congregação fica localizada aqui no Valparaíso de Goiás, na terceira etapa do Jardim Céu Azul. Eu estou hoje aqui para deixar uma temática bíblica, cristã, a respeito de batalha espiritual. E o texto base para nossa reflexão está em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que esse texto aqui está nos ensinando é que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, e todo cristão estará enganjado nessa guerra, nesta batalha, até o final da sua vida. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, todo aquele que crê em Cristo faz parte de um exército, faz parte de uma tropa, do qual o general é Cristo. Então nós estamos enganjados numa guerra, numa batalha. Todo cristão, enquanto viver, ele vai estar enganjado nessa guerra, nessa batalha. No capítulo 6 de Efésios, lá no versículo 12, está escrito assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa peleja não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso irmão, a nossa peleja não é contra as pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, é contra os principados e potestades. Então a Bíblia está deixando claro que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual e que essa batalha espiritual não são contra as pessoas, são contra os principados e as potestades. E que essa guerra nós teremos que lutar até o fim da nossa vida. Quem lembra do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, versículo 7, 8, dizendo que estava combatendo um bom combate, guardando a sua fé e completando a sua carreira. Paulo diz que ele estava combatendo um bom combate. Ou seja, não basta só lutar essa guerra espiritual. Temos que saber lutar. Temos que combater um bom combate. Temos que lutar legitimamente com as armas espirituais a qual Deus nos entrega em nossas mãos para lutarmos. Quais são as principais armas espirituais do cristão? A oração, o jejum, a palavra de Deus e o bom testemunho, né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nós vamos ler que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, cada um se opondo ao outro. Dentro da nossa mente, do nosso coração, existe um conflito espiritual acontecendo todos os dias. A carne querendo que nós façamos tudo aquilo que ela deseja e o espírito nos inclinando para a vontade de Deus. Nós estamos constantemente num conflito, numa guerra dentro do nosso interior. Não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos,
é uma guerra, é uma peleja espiritual. E nós venceremos se soubermos usar as armas que Deus nos entregou para nós pelejarmos essa guerra, tá bom? Temos que negar a nossa vontade todos os dias, temos que se sujeitar às coisas de Deus e às coisas espirituais. Primeiro ponto sobre essa batalha espiritual. Quem nos dá a vitória é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos dá a vitória por meio da sua morte na cruz do Calvário. Quando nós lemos Colossenses 2, 13, 14 e 15, a Bíblia diz que Cristo, por intermédio da cruz, ele venceu todos os principados e potestades. Ele venceu o domínio das trevas, ele venceu a morte, ele venceu o mundo e ele que nos concede a vitória. Então nós teremos vitória nesse conflito espiritual, nessa batalha espiritual, se nós crermos em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Foi Cristo quem venceu e despojou todos os principados e todas as potestades. Como vencer, então, pastor Ronildo, essa batalha espiritual? Crendo em Jesus Cristo e crendo no seu sacrifício na cruz do Calvário. Em Efésios 4, versículo 8, a Bíblia nos mostra que Cristo, ele subiu aos céus levando do cativeiro os cativos. Foi Cristo quem redimiu toda a humanidade dos seus pecados, vencendo assim o inferno e seus principados e o domínio das trevas. Então, se o cristão quer vencer a guerra espiritual, a batalha espiritual, ele não deve confiar no seu braço, ele não deve confiar na sua força, ele não deve confiar nos armamentos, criados pelos seres humanos. Não se vence uma guerra espiritual com a ponto .40, com uma metralhadora, com um tiro de bazuca. Não se vence uma guerra espiritual com indiretas, no Facebook. Não se vence uma guerra espiritual tendo um conflito face a face, um debate. Se vence guerra espiritual crendo na vitória que Jesus nos concedeu através do seu sacrifício na cruz do Calvário e usando as armas corretas espirituais. O jejum, a oração, a palavra de Deus e o bom testemunho. Já falamos aqui no primeiro ponto que quem nos dá a vitória dessa batalha é Jesus Cristo, mas sobre quem é o nosso inimigo? Lemos em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Então, quem é o nosso inimigo? Bom, lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 11, eu vou ler aqui para vocês o que está escrito, no que está escrito. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí está revelado o nosso inimigo, o maligno, o diabo. Mas também nós podemos entender que nós temos outros inimigos. Primeiro, a nossa própria carne, que é o nosso eu. Segundo, o sistema fomentado por Satanás, que nós chamamos de mundo. Na Bíblia tem 3 tipos de mundo. O mundo cósmico, onde estão as estrelas, o espaço, o universo. Está o mundo, que são as pessoas, a humanidade. E está o mundo, que é um sistema fomentado por Satanás. Lá em João 3:16 diz que Deus amou o mundo. Esse mundo que Deus amou é a humanidade, A Bíblia também diz que Deus é o Pai de toda a criação. Foi Deus que fez o céu, a estrela, o sol, os peixes, a natureza. Então esse mundo criado por Deus, ele é merecedor do nosso respeito, do nosso amor. Inclusive, ele é a obra das mãos de Deus que anuncia a sua glória. Mas o mundo que a Bíblia repreende nós amarmos é o sistema fomentado por Satanás. E esse sistema hoje ele está em muitos lugares.
inclusive dentro da igreja. Está na escola, nas faculdades, na medicina, na música. E Satanás ele usa esse sistema mundano para se opor a Deus, à palavra de Deus e ao povo de Deus. Esse sistema ele deve ser rejeitado. Então, inimigos nós temos o nosso eu, que é a nossa carne, que muitas das vezes nós se inclinamos para fazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E isso é muito interessante saber, que a Bíblia lá em Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. E muitas das vezes a gente comete pecados que queremos culpar. Foi o diabo, foi a espiritualidade. Não, às vezes é o desejo da nossa carne. Nós somos inclinados para aquele desejo, para aquela vontade, para fazer aquela coisa. E fazemos às vezes porque nós temos o direito de escolha e escolhemos errado. Então, o mundo, o sistema fomentado, o eu e o próprio diabo. O diabo, seus adeptos, né? Eles são os nossos inimigos. O interessante saber é que o diabo, ele entra nessa guerra contra a gente, ele tem uma vantagem, né? Ele é um inimigo milenar, ele conhece o ser humano mais do que o próprio ser humano. Ele conhece nossas vontades, desejos, ambições, ele sabe do que nós gostamos. Muitos dizem assim, mas o diabo ele não lê nossos pensamentos, como é que ele vai nos tentar se a gente não falar, só pensar? Mas nós temos que entender que muitas das vezes o que nós queremos falar, nós falamos através do comportamento e não apenas através de palavras. Então, diante de situações, diante de coisas que nós somos colocados à frente, muitas das vezes nós reagimos, muitas das vezes nós nos comportamos de tal forma que ele entende como fazer para tentar nos derrubar. Então ele é um inimigo milenar, ele conheceu Adão, Abraão, Isaac, Jacó. Ele é o maior teólogo, né, que está aqui na Terra. Ele é o maior teólogo, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. E muitas das vezes nós ignoramos, né, isso, que nós estamos enfrentando um inimigo que é muito perigoso, porque todo exército, quando ele vai para a guerra, antes ele estuda o inimigo e a estratégia. Mas ele é um inimigo a ser abatido. E ele tem várias, né, ciladas, situações que ele tenta colocar para tentar nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. Mas tem um texto aqui, ó, bem interessante, eu vou ler para vocês, de Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 13, que diz assim, ó, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Qual é o nosso maior aliado espiritual aí nessa guerra contra o inimigo, contra Satanás? É mortificar os desejos da carne, né? E vivificar os desejos do Espírito, ou seja, o desejo da carne tem que ser negado, silenciado, né? E morto. Matar ali o desejo da carne é não praticar, é não fazer a vontade da carne. Né? Toda vez que se sentirmos tentados, se sentirmos aliciados pelo inimigo, fugir da aparência do mal, correr, sair, né, da presença realmente ali do problema. Como diz a própria Bíblia, se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Eu costumo sempre dizer que o inimigo ele vem, tenta, bota o prato, mas ele não nos obriga a comer. E aí ele diz aqui para nós, né, não fazermos segundo o desejo da carne. Se fizermos, nós vamos morrer. Né? Se fizermos, nós vamos morrer. Mas se nós, né, vivermos pelo Espírito e praticarmos as coisas do Espírito, nós viveremos. Né? Então, o nosso inimigo é o diabo. Quem vence por nós, Jesus Cristo. Ele vence através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Né? E ele também nos concede o quê? Armas para nós lutarmos essa guerra. Então, todo cristão, todo servo de Deus está enganjado numa batalha até o final da sua vida.
Cristo Jesus nos dá a vitória por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. O inimigo não são os seres humanos, não são as pessoas. A própria Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nosso inimigo é os principados, a potestade, segundo o texto que nós estamos usando como base, que é Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 12. E agora nós vamos ver as armas, né, que Deus ele nos concede. Você sabia que o cristão ele tem uma armadura para que ele possa se revestir, para que ele possa lutar essa guerra? Lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 13, fala sobre essa armadura. Vamos conhecer as armas que Deus nos deu. Primeiro, versículo 3 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito isso, fica firme. Ele diz para nós se revestirmos dessa armadura. Tomai, pois, a armadura de Deus. O que é essa armadura? Quais são, as peças dessa armadura? Versículo 14. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Primeiro, essa armadura é espiritual. Então, para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida, revestir o nosso lombo com a verdade. Todo cristão sabe que está enganjado numa batalha contra o mundo espiritual, então ele tem que andar na verdade. Na verdade, Deus opera. Na mentira, nós sabemos que quem mente tem uma paternidade, que é o diabo. O diabo que é o pai da mentira. Então, na mentira, Deus não opera. Quem opera é o próprio diabo. Ele diz que devemos se revestir da couraça da justiça. Couraça é aquilo que coloca no peitoral para defender ali os órgãos vitais, Nós devemos ser justos. Além de verdadeiros, devemos ser justos, porque Deus é justo. Ele diz que, no versículo 15, que nós devemos calçar os nossos pés com o sapato da preparação do Evangelho. Os pés na Bíblia sempre fala sobre a palavra, sempre fala sobre a missão da igreja, e calçar os nossos pés com o sapato da preparação do Evangelho significa que enquanto nós estamos nesse caminho, nessa peleja, nessa batalha, até o final da nossa vida, devemos comunicar o Evangelho da paz para as pessoas. Versículo 16, ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé. Todo guerreiro em uma batalha tem que ter o escudo para se defender. E a fé é o escudo do cristão. Lembra quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, Lucas capítulo 4? Ele se defendeu com a fé na palavra. O diabo dizia uma coisa, ele dizia assim, está escrito. Transforma essa pedra em pão, o diabo disse. E Jesus disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ele usou ali um escudo, para se defender das palavras a qual o inimigo lançava sobre a vida dele. Um exemplo que eu posso te dar, toda vez que o inimigo chegar para você e dizer que você não vai vencer, que você é um derrotado, que você não consegue, que você é isso aqui, lembre-se de que Deus falou ao teu respeito. Quando ele vier te tentar, jogar na sua cara porque você errou, falhou, você joga na cara dele e fala assim, rapaz, olha, eu errei, falhei, mas Deus tem uma palavra na minha vida. Usa o escudo. Eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar caído, eu vou me levantar mais uma vez, eu vou recomeçar. A Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas nenhuma delas ele ficará prostrado. Deus vai erguê-lo de todas as quedas. Então Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, em nome de Jesus. Toda vez que o inimigo vier te falar algo nessa guerra a qual você está enfrentando, que você é um fracassado, um derrotado, fala para ele. Fala para ele o seguinte, que você tem a oportunidade todas as vezes que cair de se levantar e recomeçar. Já ele não tem essa oportunidade. Então use o escudo, para que você apague os dardos inflamados do maligno, ou seja, ele lança os dardos, que são as palavras certas, e você defende através do seu escudo da fé. Versículo 17, ele diz assim, tomai o capacete da salvação. Capacete cobre a cabeça, protege os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos. Eu sempre costumo dizer que quando o inimigo ele toma a nossa mente, ele toma todo o corpo.
Hoje você pode observar que as maiores doenças que têm dominado a vida das pessoas, elas são ocasionadas na mente. A ansiedade, a depressão e tantas outras, né? São ocasionadas na mente. O medo, o pânico, as síndromes que nós conhecemos aí no século XXI, são doenças que têm tomado a mente das pessoas. E a Bíblia diz que parte da armadura, das armas que Deus nos deu para lutarmos essa peleja, a qual nós estamos pelejando aqui neste mundo, a parte dessa armadura aí se chama capacete da salvação. Defenda os seus ouvidos, seus olhos, sua boca. Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo for bom, vai ser bom. Então depende daquilo que você... Você já parou para ver que aqui na sua orelha tem um desenho que parece um desenho de um feto, de um bebezinho? Por quê? Porque a vida é gerada pelo aqui, ó, pelo que você ouve. Quantas pessoas estão frustradas no mundo, debilitadas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, por causa de palavras de maldição? Eu quero profetizar sobre a tua vida que não há nenhum encantamento, nem sobre a tua vida, nem tua família, nem teus negócios, que nenhuma palavra de maldição vai prevalecer. Revista hoje a tua vida da armadura de Deus e coloque sobre si, principalmente, o capacete da salvação. Aí a Bíblia fala também da espada do Espírito. Outra coisa que você tem que entender, ó. Você tem cinturão, você tem couraça, você tem sapato da preparação do Evangelho, você tem escudo, você tem capacete e você tem uma espada. Irmãos, o Evangelho, ele é uma batalha travada. O símbolo do Evangelho não é um travesseiro. O símbolo do Evangelho é uma espada. E a espada é um armamento de emprego, de defesa pessoal. E eu também consigo defender aqueles que estão à minha volta, né? E estão andando ali junto comigo. E a palavra de Deus é uma espada. Você tem que saber manusear bem a palavra de Deus. Ela é uma espada afiada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão das juntas da medula, do espírito e da alma. É apta para discernir os pensamentos, é apta para discernir a intenção do nosso coração. A Bíblia, você tem que se alimentar da Bíblia, você tem que ler a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui da placa da igreja, eu não estou falando aqui do ministério, da congregação, eu estou falando aqui da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Tem uma história interessante, que uma vez eu vi um professor meu contar, que ele diz que o dono de um bar no interior de uma cidade achou uma vez uma Bíblia velha, largada, dentro de um baú, e ele e a esposa dele começaram a ler essa Bíblia toda noite, né, antes do jantar. E sentado ali na mesinha de madeira, à luz de uma lamparina, eles liam a Bíblia, e quando eles começaram a ler, né, todo o Antigo Testamento, ele olhou para a senhorinha e falou assim: olha, minha esposa, nós estamos perdidos, né? E aí ela falou assim: meu velho, nós estamos perdidos. E com um tempo depois, eles leram os evangelhos, né? Eles leram os evangelhos e ouviram ali a história de Jesus, a biografia de Jesus. Aí ele falou para ela assim: olha, meu amor, nós temos jeito. Eu acho que nós temos jeito, né? Acho que nós temos salvação. Eu achava que nós estávamos perdidos, mas nós temos jeito. Aí ela disse que ela respondia: meu velho, eu acho que nós temos jeito também. Ainda há esperança. E quando eles terminaram ali de ler as cartas paulinas, cartas pastorais, as epístolas gerais, o livro de Apocalipse, diz que eles terminaram de ler toda a Bíblia. Aí ele olhou para ela e disse assim: minha velha, nós estamos salvos. Graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos salvos. E ela disse para ele: meu velho, nós estamos salvos. O que é que traz essa história? O que é que essa história reflete? Que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que nos levará a ter o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida e que vai nos libertar da ignorância, né? João 8,32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará, e ela vai nos conduzir para a salvação eterna.
Então, quer saber o que Deus tem para a tua vida? Conheça a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Amém? E no versículo 18 ele termina dizendo assim, ó, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa aí é a arma mais poderosa que Deus nos deu. A armadura espiritual. Leia depois Efésios capítulo 6. Lê lá do versículo 10 até o versículo 18. Você vai entender melhor um pouquinho. Além de nós termos essa armadura, Deus nos deu mais algumas ferramentas para nós lutarmos nessa batalha. A oração é algo muito importante. Além de você ter a armadura, o revestimento dessa armadura a qual nós acabamos de falar, você tem que ter uma vida de oração. Eu não estou falando daquela oração que você acorda de manhã e diz obrigado, Deus, por mais um dia. Ou aquela oração quando você senta na mesa com um prato de comida e diz assim, obrigado, Deus, pelo alimento, pelo pão de cada dia. Não é aquela oração quando você embrulha a sua cabeça e diz assim, Deus, obrigado por mais um dia. Todas essas orações, elas são válidas, claro, Deus as escuta, mas eu estou falando de uma vida de oração onde você vai passar tempo com Deus, falando com Deus, e isso fortalecerá o seu espírito, e isso fortalecerá você nessa batalha contra o eu, que é a carne, o mundo, que é o sistema fomentado por Satanás, e contra os espíritos, malignos, que são Satanás, o inferno, seus anjos, seus adeptos, como nós vimos aqui essa peleja. Então, como é que eu venço essa batalha espiritual? Tendo uma vida de oração. Além de você orar de manhã, agradecendo pelo dia, de tarde, agradecendo pelo almoço, e à noite, agradecendo pela vida, tire um momento para você passar um tempo com Deus, para você fazer uma oração de 30 minutos, 1 hora. A gente, às vezes, tem tempo para conversar com um amigo pelo WhatsApp, pela rede social, 2, 3 horas. E às vezes a gente não tem tempo para conversar com Deus. O vizinho, o amigo, ele não tem poder para solucionar e resolver nossos problemas. Mas nós temos um Deus que por meio da oração nos escuta e resolve todas as coisas. Lucas 1:37 diz que ele é o Deus do impossível. Um dia perguntaram pro pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia. Falou assim, essa igreja com tantos membros, milhões de membros, como é que você resolve o problema? Ele diz assim, nós não temos problema. Aqui nós oramos cerca de 8 horas por dia. Ou seja, era uma confiança de que quem resolve o problema é Deus, ao ponto dele passar muito tempo orando, muito tempo buscando. Então, ore, porque uma das armas mais poderosas que você possui é a oração. Ore antes de tomar as decisões. Ore antes de fazer alguma coisa. Ore, busque a direção de Deus e Deus vai te responder. Em nome de Jesus. Então, além da armadura, nós temos a oração. A palavra de Deus, eu já falei qual é a importância dela na vida de todo cristão. Tem a Bíblia como regra máxima de fé. Então, leia a Bíblia. 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Escolha um tempo para você poder ler a Bíblia, para você meditar nas Escrituras. Salmos capítulo 1, versículo 2 diz que o prazer do cristão está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Lá em Josué, capítulo 1, versículo do 5 ao 9, a Bíblia diz, Deus falando para Josué, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para fazer tudo conforme está escrito no livro da lei, conforme Moisés determinou. Eu acho isso muito lindo, porque Deus fala para ele que ninguém vai resisti-lo, ninguém vai pará-lo, e tudo que ele fizer, ele vai prosperar. Quer prosperar? Pratique a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Além de orar, além de ler a palavra de Deus, jejum, porque o jejum é a mortificação da carne. Quando você jejuma, não alimenta a sua carne, não alimenta o seu corpo, você está matando os desejos da carne. Tem pessoas que estão presas nos vícios, porque a carne já está tão inflamada com os desejos, que ele não consegue se dominar.
Ele não consegue. Tem muita gente que fala assim, ó, hoje eu nunca mais vou beber e amanhã tá bebendo de novo. Ele não é dono de si mesmo, ele não consegue se dominar. Tem muita gente que diz, eu vou parar com o vício da pornografia e amanhã ele volta de novo para a pornografia, ele não consegue se dominar. E o jejum vai trazer autoridade espiritual para a tua vida e além disso vai fazer com que a carne seja mortificada e que você volte a ter domínio do seu próprio corpo, além de fazer muito bem para a saúde. Então, use as armas que Deus te deu nessa guerra. Use as armas que Deus te deu. A armadura espiritual de Efésios capítulo 6, a oração, a palavra e o jejum, né? Essas são as armas da nossa milícia. Eu vou ler um texto aqui para vocês de 2 Coríntios, lá no capítulo 10, a partir do versículo 3, que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Então, viu aí, as armas da nossa milícia não são carnais. Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga? Beleza, meu irmão? Entenda isso, você está numa batalha espiritual. Porém, além de estarmos enganjados nessa batalha espiritual, Cristo já nos deu a vitória através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Segundo, nós conhecemos aqui os nossos inimigos, a quem Cristo já venceu. O eu, a carne e o sistema fomentado por Satanás que conhecemos como mundo. E também conhecemos aqui as armas que Deus nos concedeu para lutarmos essa batalha. Dito tudo isso, quero só te lembrar uma coisa. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.